Boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com uma reportagem que mostra como a impunidade nos crimes de trânsito aumenta ainda mais a dor das famílias das vítimas. Em Manaus, um dos fatores que contribuiu para o aumento dessa morosidade nos julgamentos dos crimes foi a extinção de uma das varas especializadas para conduzir esses casos na justiça. O carro é uma arma. Palavras de quem viu de perto o estrago que a falta de atenção pode causar. Luciana é mãe de Pedro Nicolas. O nadador amazonense completaria 14 anos no próximo dia 9. Mas a vida dele foi interrompida em novembro do ano passado em um acidente de trânsito em Vitória, no Espírito Santo. O atleta atravessava a rua pela faixa de pedestres quando foi atingido por um carro em alta velocidade. A dor, segundo ela, é agravada pela impunidade do motorista. Cassaram a habilitação dele, mas logo depois ele já até renovou, continuou andando normalmente. Quer dizer, nada acontece com esse tipo de crime. Em janeiro deste ano, a industriária Maísa Souza da Silva também foi vítima da imprudência no trânsito na capital. Ela teve uma das pernas amputadas após ser atropelada e morreu depois de ficar quase um mês internada. Na época, foi comprovado que o motorista dirigia embriagado. Manuel Bem-vindo Pinheiro foi indiciado por homicídio doloso, porque, segundo a polícia, assumiu o risco de matar. Ele aguarda o julgamento preso. Mas nos crimes de trânsito com morte da vítima, nem sempre os culpados são punidos da mesma forma. Isso porque a maior parte dos casos é tratada como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. A pena máxima é de 4 anos de prisão. Ele sendo primário de bons antecedentes, dificilmente ele vai ser preso. Ele vai ter essa pena dele substituída em prestação de serviços à comunidade, enfim. E é isso que gera uma insatisfação muito grande e a população não entende. No ano passado, pela primeira vez em Manaus, houve condenação por homicídio doloso. Christian Silva Souza foi condenado a 31 anos de prisão pela morte de Matheus Alves Gomes, de 4 anos, que foi vítima de atropelamento em 2010. Em 2011, uma das 2 varas especializadas em crimes de trânsito foi extinta. E nesses últimos 3 anos, a média por mês de processos que chegam à Justiça Amazonense triplicou. Hoje já tramitam quase 2.400 processos dessa natureza. E uma foi sacrificada para a criação do 3º Tribunal do Júri, que estava a exigir mais uma vara dada a demanda para aquele tipo de delito. Segundo especialistas, o aumento no número de carros nas ruas é uma das razões para os altos índices de acidentes. Mas para a presidente do Grupo de Apoio aos Pais de Crianças Mortas no Trânsito, o que precisa mudar é a educação dos motoristas. Cada um se colocasse no lugar de uma família que passou por esse problema, o trânsito com certeza seria mais tranquilo e não teria tanta impunidade como hoje a gente vê as coisas acontecerem e se transformarem em o que o jargão popular fala que é em pizza, né? Você acha que nunca vai acontecer com você, mas quando você menos espera pode ser um filho seu, né? E ele não vai mais voltar. E hoje completa uma semana do trágico acidente que comoveu o estado no último dia 28 de março. Na noite de ontem, um culto ecumênico foi realizado próximo ao local da tragédia e emocionou centenas de pessoas, entre elas parentes e amigos das 15 vítimas. Um banner com fotos lembrou cada uma das vítimas que morreu no acidente entre o micro-ônibus e a caçamba. No fim da celebração, balões brancos enfeitaram o céu com um pedido de paz no trânsito. Após 45 dias de greve, os servidores da SUFRAMA decidiram em assembleia esta manhã encerrar o movimento. A categoria assinou 3 acordos com o governo federal, mas os trabalhos só serão retomados na próxima segunda-feira. As reivindicações dos servidores da SUFRAMA passaram por uma negociação que iniciou ainda no ano de 2009. No dia 19 de fevereiro deste ano, cerca de 400 funcionários iniciaram uma paralisação com a adesão dos servidores do Amazonas e de todas as unidades descentralizadas localizadas nos estados do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. Entre as reivindicações, melhorias salariais e mudança na estrutura física da superintendência. Nesta manhã, passados 45 dias de paralisação,
paralisação, governo federal e servidores chegaram a um consenso. Não era o que a gente queria, mas tendo em vista do quadro econômico que foi colocado, a intervenção dos nossos políticos, a gente viu que foi um ganho. Porque a gente não estava pensando só em salário. Sim, essa era a reivindicação principal, mas nós ganhamos com infraestrutura, nós ganhamos também com capacitação de servidores, com o cumprimento da lei, que é a flexibilização do horário de trabalho. Então, a gente acha que esse foi um ganho muito grande, tendo em vista o pensamento só na parte de remuneração dos servidores. Os servidores da SUFRAMA devem retornar aos postos de trabalho na segunda-feira. Eles esperam despachar todos os produtos represados na alfândega em até uma semana. A gente espera que isso não pare por aqui, que os nossos parlamentares vejam que a SUFRAMA é uma fomentadora de desenvolvimento regional e precisa voltar à sua origem. A gente precisa ter o orçamento completo, retornar todo o valor arrecadado para que os nossos governadores e os nossos prefeitos tratem a SUFRAMA como ela é, como uma gigante dentro da Amazônia. A partir deste sábado, entram em operação aqui na capital mais 7 radares eletrônicos. Os novos equipamentos vão combater principalmente o avanço no sinal vermelho e o excesso de velocidade. Ao todo, são mais 7 radares. A nova fiscalização eletrônica começa a funcionar amanhã em áreas da cidade onde as estatísticas apontam um maior número de acidentes. Existe no Manaus Trânsito o setor de estatística, que ele acompanha, monitora constantemente os acidentes de trânsito na cidade de Manaus. Isso é acompanhado diariamente. Então é formada a estatística, através desses números, nós verificamos os lugares mais perigosos, que são potencialmente arriscados para acidente de pedestres, ou também do condutor. Nós temos estudos para colocar mais 6 nos próximos 30 a 60 dias. E mais 6 que vão completar os 35 com os que já estão instalados. Para quem ultrapassar a velocidade máxima permitida nas vias, as multas variam de R$ 85 a R$ 127 e mais 4 pontos na carteira de habilitação. E podem chegar a R$ 574 em caso de infração gravíssima e 7 pontos na CNH. Já para o condutor que avançar o semáforo, a multa é de R$ 191, considerando a infração gravíssima. O condutor que parar sobre a faixa de pedestre está sujeito a uma multa de R$ 53. Os principais locais de Manaus onde se verifica a necessidade por causa da questão dos acidentes que vêm ocorrendo. Então, como por exemplo na Avenida Ministro João Gonçalves, ali no Distrito Industrial, existe uma escola com grande movimento de pedestres. E lá nós tínhamos já várias notícias de acidente de trânsito lá. Por isso foi colocado 2 aparelhos, sentido bairro centro e sentido centro-bairro. Bairro do Coroado, por causa do grande movimento também, que é a Avenida Carmen Ferreira, uma avenida de grande movimento. E existe ali uma demanda de pedestres muito grande também. Para conferir onde todos os 7 novos equipamentos foram instalados, acesse o site www.band.com.br/Amazonas. Nesse momento, acontece no Teatro Amazonas, aqui na capital, a cerimônia de transmissão de cargo de governador. A partir de hoje, José Mello assume a administração do estado no lugar de Omar Aziz. Tamires Cler. A cerimônia de posse está marcada para começar logo mais às 7 horas da noite aqui no Teatro Amazonas, no centro da cidade. O atual governador do estado, Omar Aziz, deixa o cargo para ser pré-candidato ao Senado nas próximas eleições. E quem assume a função é José Mello, o vice-governador. Mello é economista formado pela Universidade Federal do Amazonas, mas a maior parte da vida passou lecionando. Foram 14 anos ensinando na Escola Técnica Federal do Amazonas. Também ensinou História na Escola Pública Estelita Tapajós. Em 1994 foi eleito pela primeira vez deputado federal e depois, em 1998, também foi eleito deputado federal. Em 2002 foi eleito deputado estadual e desde 2010 é o vice-governador do estado. José Mello começa a exercer a função de governador do estado do Amazonas a partir de segunda-feira. Tamires Cler para o Band Cidade. E já em tom de despedida, esta manhã, Omar Aziz assinou a ordem de serviço para o início das obras da cidade universitária em Iranduba.
A liberação da ordem de serviço esta manhã determina o início efetivo das obras da primeira etapa da cidade universitária que será construída na M070. Com as obras de duplicação da rodovia em andamento e também do ramal de acesso, a próxima fase é a construção do bloco que vai abrigar a reitoria, a biblioteca e o refeitório. O investimento inicial é de 82 milhões de reais. A solenidade desta manhã foi o último ato oficial de Omar Aziz como governador do estado do Amazonas. Aos poucos nós vamos construir a cidade universitária, não será tudo feito de uma vez. Eu tenho certeza que os apartamentos que terão construídos aqui para 2.000 alunos, esses alunos irão aqui estudar e um dia retornarão para os seus municípios para desenvolver o estado do Amazonas. A semana terminou quente na capital, com chuva apenas no fim do dia. Vamos saber agora a previsão para este sábado. Os detalhes no mapa. Em Ipixuna, o sol aparece entre nuvens e há previsão de pancadas de chuva à noite. As temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Em Humaitá, o tempo fica encoberto a nublado, também com possibilidade de pancadas de chuva. Mínima de 23 e a máxima não passa dos 34 graus. Na capital, o tempo fica nublado, com pouca chance de chuva no decorrer do período. As temperaturas variam entre 23 e 35 graus. A Defensoria Pública do Estado promoveu esta manhã uma audiência com diversos órgãos da Justiça para discutir melhorias para o sistema carcerário do Estado. A audiência foi convocada pelas defensorias públicas do Estado e da União. A intenção foi discutir alternativas para humanizar o sistema carcerário do Estado. Atualmente, pouco mais de 8.000 presos estão detidos nas unidades prisionais do Amazonas. É mais do que o dobro da capacidade do sistema. A superlotação e as constantes fugas são apenas um dos problemas a serem enfrentados. A Defensoria recebeu reclamações de vários setores da comunidade civil organizada e então iniciou pela Defensoria de Ações Coletivas um procedimento. E esse procedimento hoje chega à audiência pública no sentido de angariar informações e reclamações para planejar uma atuação conjunta com a DPU no sentido de aprimorar e melhorar o sistema carcerário amazonense hoje. Estiveram presentes representantes de órgãos do Judiciário e da sociedade civil. Para o coordenador da Pastoral Carcerária Nacional, o Amazonas precisa avançar na atenção prestada às famílias dos detentos. Primeiro, a reclamação da revista vexatória. Já temos alguns estados que aboliram isso, onde a mulher que visita o marido, visita o filho, levando as crianças, tem que se despir totalmente, fazer agachamento, abrir as partes íntimas para a revista. E isso, por lei, não poderia, mas o Estado comete essa ilegalidade. Muitos presos pedem para a mulher ou para a mãe não vir para não passar por essa humilhação. Mas, de acordo com a Defensoria Pública do Estado, a maior deficiência do Amazonas é com relação à morosidade da justiça. A situação dos presos provisórios, que são aqueles presos que estão aguardando o julgamento, eles ainda não foram condenados, ela chega a um nível de 80%. Então, isso reflete o quê? Que nós temos uma grande população presa aguardando o julgamento. Então, não se sabe se eles de fato cometeram crimes ou se não cometeram. E eles estão lá naquela situação e o sistema ele não comporta esse número de pessoas, então a qualidade cai, as condições de salubridade caem, então essa que é a grande dificuldade. Novos delegados tomaram posse esta manhã aqui na capital. Eles vão atuar no interior do estado. Saulo é um dos 89 nomeados que tomaram posse para o cargo de delegado de Polícia Civil na manhã de hoje. O curitibano radicado no Amazonas ressalta que agora tem um importante compromisso com o Estado. Vim de Curitiba com os 2 anos de idade e me considero cidadão amazonense, tenho muito orgulho dessa terra. Cresci aqui, fiz minhas amizades aqui, minha família daqui. Então, agora, esse dia simboliza para mim um momento muito especial, que eu vou poder prestar um serviço social para toda essa população do interior. E eu acredito que todas as pessoas hoje que estão aqui tomando posse
tem muito a contribuir para o estado do Amazonas e o povo pode ficar tranquilo que nós estamos preparados para prestar o melhor serviço público possível. No Amazonas, 31 municípios ainda não contavam com delegados de carreira, déficit que agora será minimizado com os novos servidores que vão atuar no interior. Cada município poderá receber até 2 delegados. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, esta é a primeira vez que todas as delegacias do estado vão dispor de delegados com formação baseada na matriz curricular nacional. Nós temos nossas peculiaridades. O Amazonas é muito grande, é o maior estado do Brasil. Vocês vão, em tempos passados se dizia assim, vocês vão atuar nos rincões do Amazonas. Os servidores participaram de atividades teóricas e práticas para assumir a função. Eu me sinto muito feliz, por todo esse período de luta, do concurso de 2009, a gente aguardando a convocação, depois nós fizemos o curso de formação durante 4 meses. Agora o esporte. Mais de 40 mil torcedores foram à Arena da Amazônia acompanhar a partida entre Resende e Vasco pela Copa do Brasil na noite de ontem. Mas o empate em 0-0, o terceiro consecutivo no novo estádio, levou à decisão da classificação para a próxima fase da competição para o Rio de Janeiro. Antes da partida, os torcedores do Vasco da Gama estavam confiantes na vitória. Hoje é 3-0 Vascão, irmão. 3-0. Olha, o placar hoje vai ser 3-1 Vascão. Apesar do mando de jogo ser do Resende, nas arquibancadas, mais de 40 mil torcedores vascaínos. No campo, uma equipe mista com jogadores considerados reservas e até dos juniores. Com isso, a responsabilidade de comandar a partida ficou com o meia Bernardo e com o volante Felipe Bastos. Mas quem assustou primeiro foi a equipe do Resende. Aos 15 minutos do primeiro tempo, o Vasco também assustou com este chute cruzado de Thales. Minutos depois, Thales foi puxado na área. A torcida do Vasco pediu pênalti, mas o juizão mandou seguir. No último lance do primeiro tempo, o Resende assustou mais uma vez, depois da bela jogada do lateral direito Gabriel. No intervalo do jogo, reclamação dos torcedores. Dificuldade para encontrar banheiro aí? Sim, já vim de lá já, e 2 vezes que eu tento não abre. Então andando muito atrás de banheiro e nada de conseguir nenhum banheiro. Os banheiros, né, gente, fomos andar agora, os banheiros tá tudo fechado. Este cadeirante até achou um banheiro aberto, mas... O banheiro para cadeirante está funcionando? Vou experimentar agora. Tá faltando alguma coisa aí? Faltando lá, não sei onde que acende. No segundo tempo, mais chances de gol foram desperdiçadas pela equipe Cruz Maltina. Aos 20 minutos do segundo tempo, Daxon arriscou um chute de fora da área. Aí começou a brilhar a estrela do goleiro Mauro, do Resende, que fez mais 2 grandes defesas, no chute de Daxon e de Bernardo. O Resende buscou os contra-ataques e também colocou o goleiro do Vasco para trabalhar com este lance de cabeça. Mas ficou nisso, Resende 0, Vasco da Gama também 0. O terceiro jogo da Arena da Amazônia e o terceiro empate consecutivo. E não foi dessa vez que o torcedor amazonense conheceu uma vitória aqui na Arena da Amazônia. Com esse resultado em 0-0, Vasco e Resende decidem a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, no Rio de Janeiro. Faltou o detalhe do gol, né? A oportunidade nós tivemos, nós criamos, foram situações assim, algumas claras, não foi possível, mas tentamos. E para garantir a segurança dos torcedores, uma grande estrutura foi montada com a atuação de cerca de 2.000 servidores. E o jogo, que terminou sem gols, também não teve ocorrências policiais. Mas não faltaram ainda algumas críticas dos torcedores. Do lado de fora, interdições no trânsito garantiram o acesso dos torcedores com segurança. Dentro da arena lotada, segundo o balanço da Secretaria de Segurança Pública do Estado, não foram registradas ocorrências policiais no estádio. Nós não tivemos qualquer ocorrência que comprometesse a realização do evento.
atuamos inclusive nas contingências apresentadas para que o evento pudesse acontecer com sucesso. Antes da partida foram apresentados os novos equipamentos com tecnologia de ponta adquiridos para a Copa de 2014. São kits de armas não letais, robôs antibomba, detectores de gases tóxicos. Um investimento que chega a mais de 100 milhões de reais e que vai ajudar a integrar as forças policiais. Se por um lado nós vamos propiciar ao turista, ao cidadão, um bom padrão de segurança na Copa, de outro lado as forças de segurança saem muito mais equipadas, qualificando assim um grande legado para todos os cidadãos desse estado. Ao fim da partida, a organização do jogo foi aprovada pelo comitê organizador local. Estamos plenamente satisfeitos. Claro que pontos a serem corrigidos, mas esse é o intuito principal dos testes, observar os pontos para buscar as correções para o futuro. Mas entre os torcedores não faltaram reclamações. Uma das críticas foi com relação à venda de ingressos pela internet. Para entrar na arena, os torcedores tiveram que trocar os comprovantes pelos bilhetes, o que gerou muitas filas. Eles querem facilitar para a gente comprar na internet. Nos incitam a comprar pela internet e quando chega na hora a gente tem que trocar ingresso, tem que ficar numa fila absurda. Então assim, todo mundo trabalha, tem o que fazer, não tem tempo para ficar perdendo com isso. Outros alegaram muita confusão na hora de entrar no estádio. Meu filho não pegou o primeiro tempo, porque a confusão lá na frente ainda, quer dizer, isso ainda tem que ver. Este torcedor cadeirante também reclamou da acessibilidade, como a falta de rampas. Tem que melhorar, né? Porque vão receber jogos importantes aqui e vem muito cadeirante. E eles vão ter muita dificuldade, assim como eu tive, né? Agora vamos aguardar aí outros jogos teste. O Band Cidade de hoje termina agora. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Neste sábado tem Band Cidade Entrevista, a partir de 10 para 6 da noite, que recebe o comandante militar da Amazônia, General Eduardo Vilas Boas, que está se despedindo do CMA. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá! Band